Voltamos com o Jornal da Manhã, Cuiabá. Muito bem, 7h24, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Vou mandar um abraço lá para o Nilson, né? Um grande abraço aí para o nosso ouvinte de muito tempo, né? Nos acompanha há muito tempo. E hoje estamos recebendo aqui o psicólogo Afro Stefanini, que é uma pessoa muito querida e estava nos devendo realmente uma visita aqui já há algum tempo. Prazer em tê-lo novamente conosco. Muito obrigado por atender nosso pedido. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Cuiabá. É uma alegria de novo estar aqui com vocês. É novamente uma honra receber esse convite e a gente poder falar sobre saúde emocional, falar sobre equilíbrio, né? Falar sobre o que realmente nós podemos fazer conosco a partir dessa nova jornada, esse novo ciclo de 2023. Nós estamos num momento que, não sei, talvez da última vez que você esteve aqui, a gente não imaginaria que... Não estou falando nós aqui, cuiabanos, o Brasil. Né? O Brasil está num momento absolutamente diferente. Muita coisa mudou depois daquilo. Tivemos uma pandemia, tivemos voltas e reviravoltas em vários modos, em proceder. Muita coisa mudou. Uhum. Inclusive a política. E nessa questão da política, dessa vez, ela veio de uma maneira diferente. Né? Uhum. Quando eu falo diferente, é porque ela absorveu mais as pessoas dessa vez. A gente que trabalha com o público, de alguma maneira, sente que absorveu mais as pessoas. Nós tivemos, quando se esperava, e a primeira pergunta é essa, pós-pandemia, acabei de falar aqui quando cheguei, abri o programa, que nós vamos ter um final de ano que poderia ser absolutamente normal, próximo daquilo que conhecíamos antes da pandemia. Né? Certo. E não teremos. Uhum. Por quê? Porque as emoções durante esse período eleitoral aí acabou dividindo. Eu nunca tinha visto algo assim. Uhum. De você viralizar, por exemplo, uma imagem de crianças na creche discutindo que meu pai falou do fulano, meu pai Sim. falou do ciclano. E se meu pai falou, é verdade. Né? Uhum. Então, e aí as qualidades de cada Isso, um. Né? um absorve a verdade do pai. Né? Isso. E vamos ter um Natal agora, onde as pessoas podem novamente se abraçar, mas nem todas querem. E nem todas irão se abraçar. Que coisa! E você abriu a sua fala falando de equilíbrio. Certo. É impressão minha ou estamos todos que nem um embriagado que não vê que está bêbado? E nega, não estou, eu nem bebi. A pergunta é muito boa. Existe um grande pensador da psicologia, humanista, também transpessoal, chamado Pierre Weill. Ele é mais conhecido como o autor daquele livro O Corpo Fala. Muita gente já ouviu falar desse livro. Ele também foi reitor da Unipaz, Universidade da Paz. Ele cunhou um termo chamado normose. É um termo que fala sobre a doença em que nós estamos inseridos na chamada normalidade, mas que é uma normalidade doente. Nós não observamos isso e ele chama isso de normose. Essa normose faz com que o ser humano não consiga ver o nível de prejuízo que ele está fazendo a si mesmo, está fazendo ao outro, está fazendo à coletividade e vai tomando isso como um manto normal. Carl Gustav Jung chamava isso, por exemplo, de sombra coletiva. É um termo no qual nós não, por exemplo, se estivéssemos na época colonial, nós não acharíamos talvez que escravizar os negros era um problema. Como aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra, entre os nazistas, que colocavam judeus no campo de concentração e depois iam para a igreja. Então, mas essa normose, quando vamos não dizer, oravam lá mesmo, vai em vários aspectos, tanto nos aspectos éticos, quanto nos aspectos comportamentais, que nós às vezes não percebemos o prejuízo que estamos causando para nós e para os outros. E como fazer? E parece que vira uma bola de neve, porque teve um poeta que falou que o Brasil é um sanatório geral, né? E dentro do sanatório tem a normalidade, está todo mundo normal ali, né? Até o que tem a chave fica meio
meio dependente do ambiente. Quando todos estão, pelo menos ao seu redor, né? As pessoas de perto de você, sejam contra ou convergente ou divergente, te dá exatamente o que você falou, a normalidade. E aí, quando acordar? É uma questão que leva-nos a perguntar o seguinte: sobre o que o outro pensa, sobre como ele elabora seus conceitos, nós nunca teremos controle. Para que alguém possa pensar como ele pensa, passou por muitos afluentes na história da vida dele para ele compor esse pensamento. Eu posso me opor ao pensamento, eu posso não concordar com esse pensamento, mas uma coisa é discordar e outra coisa é dissentir. Dissentir é eu te diminuir, eu te humilhar, eu até querer colocar você como se fosse pior porque você não pensa como eu. E você falou do Natal. E o que nós vamos experienciar neste ano são muitas famílias que se reuniam várias vezes em vários natais e que muitos não vão se reunir por conta das feridas políticas. Ou por conta das feridas, na verdade, não apenas políticas, mas ideológicas. Então tem um ditado oriental secular que diz assim: não há maior apego do que o apego ao teu próprio pensamento. Esta é a maior forma de se apegar. E quando nós abrimos mão, às vezes, do afeto, porque o nosso jeito de pensar foi ferido, alguma coisa a gente precisa reorganizar na nossa prioridade de vida. Porque o outro é importante para nós, o outro tem a sua importância para nós. Está certo, ele tem um pensamento diferente. Mas para o que a psicologia positiva chama de teoria do bem-estar, relacionamentos positivos já foi testado, isso foi feito em grupos, foi feito em pesquisa. Nós só conseguimos sobreviver e chegamos até aqui hoje como humanidade porque nós soubemos criar relacionamentos e conexões. O ser humano, inclusive um estudo em Harvard, foi feito longitudinal de mais de 60 anos e no final constatou com homens que começaram aí de seus 18 anos, chegaram até os seus 50, 60, e uns foram morrendo, outros foram ficando ali mais ou menos, constatou que o que realmente vale na existência são as amizades, são os vínculos. Então, se nós não conseguimos manter esses vínculos, também não é abrir mão das nossas ideias, não é abrir mão do que a gente acha verdade, mas é preciso assim: eu não concordo com o que você pensa, eu vou continuar pensando diferente, mas eu não quero abrir mão do que nós construímos juntos. Essa pode ser uma reflexão para as famílias de hoje. Eu não concordo com o que você pensa, meu irmão, meu primo, meu tio, meu pai, seja lá quem for, eu não concordo. Mas eu não quero destruir o que nós já produzimos juntos, porque isso é patrimônio nosso. Isso ninguém tem como produzir de novo, a não ser o que a gente fez no tempo da existência que a gente tem. Talvez o aniversariante faça um sentido tão grande para esse Natal, talvez, que seja muito útil para todos, né? Pegar o exemplo, né? Nós somos um país cristão. Né? O aniversariante talvez consiga unir todos. Está difícil. Vinícius. É verdade, nem na época ele uniu, né? Agora então menos ainda, né? Bom, seja bem-vindo, Afro, aqui. Prazer te conhecer pessoalmente, né? Obrigado pela tua presença, né? Aqui. E Afro Stefanini, você é filho ou neto do que foi deputado, né? Isso, você teve um deputado federal. Você é neto dele? Isso, sou filho. Fui registrado como filho. Entendi. O nome, né? Você é júnior, então, né? Eu sou segundo, é algarismo romano. Algarismo romano? Meu pai quis manter uma dinastia que eu acabei com a dinastia dele, Vinícius. Coloquei o nome do meu filho de Ismael, já acabei com a dinastia. Não botei de Afro Stefanini III. Começou outra, porque Ismael, filho de Abraão, né? Mas pois começou com judeus, né? Ismael, né? E o problema de Ismael é que ele não era legítimo, né? Então aí já começou o problema dos ismaelitas ali. Dos muçulmanos, é verdade. Exatamente. Mas que bom, para quem não sabe, o Afro Stefanini foi deputado federal ali em 78, 82, né? Isso. Ele era lá de Rondonópolis, né? Tinha uma base política lá em Rondonópolis, já é falecido ele, né? Pela informação que eu tenho. Mas que bom, você tem essa bagagem política também, né? Mas o que eu quero te perguntar, meu amigo, assim, eu sempre costumo dizer, né? A nossa saúde física tem melhorado, mas a nossa saúde mental tem piorado, né? É uma marca da modernidade, né? Fisicamente nós estamos bem melhores do que nossos pais eram, nossos avós eram, né? Temos muito mais remédios, mais tratamentos do que eles tinham.
Porém, a saúde mental tem piorado, né? Depressão, ansiedade, síndrome de burnout, mania de perseguição, delírio persecutório, síndrome do pânico, né? Então, o que você recomenda nesse momento de planejamento para o próximo ano? Como lidar, né, com a vida moderna sem enlouquecer, né? Sem pirar, né? Porque realmente ela tem nos moído, né? Tem sido uma máquina de moer gente, né? E, assim, sucesso, né? E um critério financeiro para definir sucesso, né? Então, o que você recomenda? Como é que as pessoas, né? A realidade está posta, né? A questão é como é que cada um de nós lida com ela, né? O que você orienta nesse sentido? Assim, se a gente for falar numa palavra prática, para começar, Vinícius, eu diria recolhimento. Recolhimento é um hábito que os orientais já usavam muito antes, há milênios atrás, para poder reorganizar suas prioridades de vida. As pessoas vão se enchendo de objetivos, de metas, de ideias, mas muitas vezes são ideias emprestadas, ou ideias impostas, ou ideias que surgem a partir do bojo da pressão. Se nós vamos por esse caminho, nós vamos nos tornando pessoas automatistas, que é exatamente hoje o problema. Em 2020, a Organização Mundial da Saúde, em 2020, ela já tinha avisado, aliás, em 2014 ela tinha avisado que em 2020, olha só, não tinha nem noção que teríamos uma pandemia, nós teríamos uma pandemia de depressão. Em 2014, ela avisou que em 2020 nós teríamos uma pandemia de depressão. E aí veio a própria pandemia Covid que agravou toda essa situação. Então, o processo do recolhimento ele é um processo importante, porque você para reorganizar suas ideias, a partir de 4 perguntas básicas. Quem eu quero ser na minha existência? Não é o que eu quero ter, não é o que eu quero fazer, não é o que eu quero estar, onde eu quero estar. A grande pergunta inicial é quem eu quero ser na minha existência. Porque às vezes tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou buscando, tudo que eu estou comprando, não está contemplando a pessoa que eu quero ser. E aí eu produzo coisas, eu faço coisas, mas eu não me faço com as coisas que eu faço, vamos dizer assim. E aí na linha do tempo eu vou desperdiçando uma coisa que é fundamental, porque na matemática da existência cada dia mais é um dia menos. E se cada dia mais um dia menos, eu acho inteligente a gente parar e realinhar nossas prioridades. O recolhimento, que é aquele momento de silêncio, de parar mesmo, pegar um papel, sabe, colocar o que foi, pegar o papel, dividir ele no meio e colocar de um lado assim, ó, expectativas de 2022. Coloca lá, todas as expectativas de 2022 que você tinha. Aí depois, do outro lado do papel, você coloca assim, conquista de 2022. Coloca lá, conquistas de 2022. O que você esperava e o que você conquistou do outro lado? Família, trabalho, finanças, saúde, várias dimensões da sua vida. Você coloca de um lado, coloca do outro. Aí você vai ter um painel. Nossa, tantas coisas eu esperava, mas essas coisas eu conquistei, essas coisas eu não conquistei. Aí você faz a seguinte questão. Por que eu não conquistei? Por que eu deixei de fazer isso? Ou por que eu abri mão disso? Quem fui eu em 2022? Aí eu começo a me organizar para um 2023 mais consciente, que é a grande proposta. Porque especialmente no caso da depressão, né, quer dizer, é uma doença gerada por expectativas, né? Você cria expectativas, né, que são criadas, né? Quem falou que eu tenho que ser assim, né? Peraí, né? E aí você entra em depressão porque não atinge uma expectativa que você mesmo criou, assimilou, né? Então realmente é uma coisa louca, né? Que é uma bomba, né? Que nós temos que desarmar. Exatamente. Isso, né? Nós mesmos criamos, né? E assim, muitos coachings, né? Muitos mentores adotam a técnica da... Olha, no que você trabalharia se você ganhasse na Mega Sena? Porque aí tira essa questão do material, né? Materialista, né? No que você trabalharia? Isso. Você esquece disso, aí você... né? Que muita gente ainda usa esse recurso. Né? Se eu ganhar na Mega Sena e tal, aí eu vou viver, né? Quer dizer, então, no que você viveria? No que você faria se ganhasse na Mega Sena? Porque você consegue abstrair um pouco dessa parte material e olhar para a vida de verdade, né? O que você gosta de fazer, enfim, seus prazeres, né? Exatamente, a psicologia existencial vai chamar isso de ficar nesse automatismo, como você falou, né? Não pensa, só quando pensa. Então, ganha na Mega Sena e o que você quer? Aí que a pessoa vai querer viver. Ela chama isso de vida inautêntica. Né? Então, Heidegger... Jean Paul Sartre vai falar sobre isso, essa vida inautêntica, quer dizer, você está vivendo uma vida que não é o que você quer, então você está sentindo peso, está parecendo um mito de Sísifo, vai subindo com a pedra, descendo com a pedra, subindo com a pedra, descendo com a pedra, e sua vida parece que não anda
para lugar nenhum, você vai se sentindo pressionado, e quando a gente vai chegar no núcleo da sua colocação que você fez agora, é exatamente uma pessoa que não decidiu o que ela quer para ela. Então isso é uma decisão que não tem como ser emprestada, não tem como fazer download para alguém terceirizar quem eu quero ser na minha vida. E quando eu assumo isso, eu abro mão de várias fantasias sobre a minha persona. Fantasia sobre a persona é assim: tem muita gente, Vinícius, que não tem muita dificuldade de amar a si mesmo. Elas amam a sua autoimagem. Elas não amam a si mesmo. Amar a sua autoimagem é colocar todos esses pesos, todos esses acessórios desnecessários. Amar a si mesmo é saber o que faz bem para você de verdade. As relações que te fazem bem, os lugares que te fazem bem, as pessoas que te fazem bem. Isso começa a melhorar as nossas prioridades de vida, né? Então, quando se fala em depressão, tem muita gente realmente que vive uma experiência de depressão. Existe a depressão endógena, claro, existem fatores patológicos, claro, mas dos fatores psicológicos existe muita inautenticidade. Tipo assim, a vida que eu estou me forçando por dentro, como não combina com meus códigos internos, vai dar choque. E vai chegar uma hora que eu não suporto. Eu vou entrar em algum tipo de sintoma. Ansiedade, depressão, uma baita angústia, crise do pânico, o que for. Mas eu estou numa vida inautêntica. 7h41. Afro, talvez tenha acontecido uma mudança que poucas não, mas a família brasileira não percebeu. E eu quero saber se é real isso. E se seria bacana as pessoas relaxarem com relação a isso. No século passado, o comum era os pais, né, lutam para que os filhos tenham uma vida melhor e vão até onde podem. Uhum. Quando virou o século, deu um probleminha que o que os pais imaginavam, os filhos não querem mais. Uhum. Querem outras coisas. E às vezes querem muitas coisas. Uhum. E não farão nenhuma. Uhum. Não tem muita gente brigando para um mundo, para o filho que ele não quer. Que o filho dele não quer. Ele está brigando por um mundo para deixar o mundo com a forma que ele gostaria que fosse, para que o filho dele o habite, mas o filho dele não quer esse mundo. Entendi. Quer o dele. Ele quer fazer o dele. Esse é um fenômeno que acontece sempre onde existem choque nas gerações. E nós temos. E nós temos. Agora. Né? São fenômenos distintos. Quando a Segunda Guerra terminou, veio os baby boomers. Sim. Por conta desse fenômeno todo de necessidade de reorganizar a Europa, reorganizar o mundo. De né? povoar também. De povoar. E você veja que nessa característica, toda a ideia de emprego fixo, carreira, num único lugar, numa única empresa, era muito importante. Porque isso dava uma ideia de segurança, coisa que hoje os turnovers nas grandes corporações mostram que a juventude não quer saber, eles ficam lá 6 meses e já vão embora. Vão pular em outro, essa coisa toda. E sempre fica a preocupação, que é óbvio, né, é uma qualidade da paternidade, é uma qualidade da maternidade, a preocupação com a segurança dos seus filhos, o futuro dos seus filhos, porque existe sempre as ondas, né, de altos e baixos da vida. Ninguém consegue fazer um gráfico, é muito difícil alguém conseguir fazer um gráfico onde ele vai tendo só sucesso, sucesso, sucesso e não tem as quedas de vez em quando. Mas é um fator que as próprias gerações, elas aprendem com as gerações passadas, alguns elementos comportamentais, alguns elementos culturais, e sempre fazem um processo de renovação ou de inovação no seu momento. Então, os pais quererem deter seus filhos num ambiente em que eles não querem, isso não vai ser possível. O que os pais vão poder falar, penso, uma vez que nós tivemos um seminário que eu e minha esposa ministramos sobre educação positiva para pais com crianças e jovens, foi exatamente isso. O tronco ético, o senso de responsabilidade, o senso de criticidade. Os pais podem ajudar seus filhos no senso. Desenvolver senso. Se tem uma coisa hoje que eu percebo socialmente, é que nós estamos analfabetos de senso. Senso de dever,
senso de responsabilidade, senso crítico, senso de cooperação. De comunidade. De comunidade. Esse analfabetismo nesse lugar prejudica imensamente o futuro destes filhos. Então, se os pais se organizarem, se nós pais, né, nós, que eu também sou pai, nós nos organizamos e colocamos no nosso tempo a promoção desse senso para os nossos filhos, nós vamos chegar uma hora que o barco vai, a gente vai dizer para eles: filho, levanta a tua vela, segura teu leme, porque de verdade este mar é seu. Eu não posso navegar por você, mas eu confio na bússola que eu te ofereci. Esta bússola está aqui. Caminhe por esta jornada, vá neste norte, que as coisas possivelmente vão se organizar para você. Funciona quando tem choque de geração também? Porque na visão de quem nasceu no século passado, os problemas que o mundo tem são uns na visão dele. Então, qual que é o sonho dele? Vou tentar resolver de alguma maneira o máximo de problemas que eu acho que a sociedade tenha. Para quê? Para transformar esse mundo, na minha visão, perfeito. Ou perfeito, mais próximo ou melhor do que estava. Só que quem está vindo aí, pela primeira vez, parece que... Quer dizer, primeira vez, não no mundo, né? Por agora, as diferenças são enormes. São. De objetivos, de visão de certo e errado, inclusive, né? Isso. E aí, como é que eu faço assim? Vai nessa direção que que eu te apontei, mas não era nada disso que eu estava imaginando. E a outra pessoa que está brigando por um rumo que a outra não quer. Existe uma frase milenar que diz assim: o cego que guia o cego, ambos caem na cova. Né? Então, quando a gente vê essa sua pergunta, a gente pode dizer assim: não é um bom negócio nós nos submetermos às modas da atualidade. Não é um bom negócio nós relativizarmos as coisas que não são relativas. Forças, valores, princípios, questões que fazem realmente dar certo. Porque todo o universo ele é regido por leis que fazem com que as obras aconteçam, seja no campo físico, seja no campo quântico, seja no campo atômico. Não existe nada que não exista que não sejam feitas por leis. E nós achamos que o ser humano não obedece a leis. O ser humano obedece só aos seus desejos, seu caos. O psiquismo do ser humano, e a psicologia positiva está trazendo, obedecem leis. Leis que deixam o psiquismo equilibrado. Leis que deixam o ser humano em paz. Existem jeitos de chegar a isso. Se não fosse fácil, tinha um monte de Buda e Mahatma Gandhi na esquina. Mas não é fácil. Então, para chegar nisso, existe a observação dessas leis, do que faz o ser humano crescer e do que faz o ser humano compor. É lógico que do ponto de princípio do relativismo aí que muitos colocam, tudo pode, tudo é, mas se tudo pudesse e tudo fosse, então nós estaríamos produzindo o contraponto e o caos. Isso colocaria realmente a sociedade em perigo. Por isso, os pais, eles são sempre convidados a observar as leis que regem aquele psiquismo, o seu filho, como ele funciona, quais são as suas tendências, quais são os seus gostos, e auxiliá-los nesse quesito, principalmente no quesito intelecto-moral. O quesito intelecto-moral, ele é fundamental. E aí, claro, certas coisas e comportamentos e leis que se abrem, pensamentos, por exemplo, na minha época, ver uma pessoa de cabelo azul na rua era muito esquisito. Eu tinha 10 anos e eu achava aquilo estranho, e todo mundo achava. Hoje tá tudo bem, e essas coisas realmente vão entrando, às vezes, nas frestas das coisas, porque faz parte de certas mudanças. A mulher não podia usar saia, mas com hoje certeza, pode, isso é excelente. Teu pai achava o teu cabelo muito estranho, as roupas que você usava as roupas também. que eu usava, muito estranha. Boca de sino que você usava. Exatamente. Então, o homem não podia andar com o cabelo punk. Hoje em dia, sabe, as pessoas eram rejeitadas porque usavam tatuagem. Nada a ver hoje. Então, essas coisas fazem parte das mudanças. Agora, os princípios realmente que regem a humanidade para ela ficar autossustentável, não se transformar num caos, numa grande selvageria, eles existem. É preciso observá-los. Temos um novo homem chegando aí. Vinícius.
Então, Afro, você, assim, puxamos muito para a família até agora, né? Mas vou puxar para as empresas, né? Também, né? Esse mundo corporativo, né? Como está complicado, né? Muito focado no consumo, né? E, assim, todo mundo adora consumir, né? Todo mundo adora chamar um iFood, né? E tem uma pizza na porta da sua casa, né? Mas do lado da produção, né? É muito complicado, né? Essa uberização, né? E assim, as empresas têm tido dificuldade, né? As empresas botam culpa no funcionário, né? O funcionário não quer, o funcionário não tem interesse, eu pago, eles não ficam, né? Dou qualificação, há uma rotatividade, mas elas não olham para dentro, né? Nos problemas de gestão que as empresas têm, né? Então tem muita gente preferindo, por exemplo, ser Uber do que trabalhar dentro de uma empresa. Você imagina, você preferir ficar aí 8, 9, 10 horas todo dia nesse trânsito, que não é exatamente maravilhoso, né? Em Cuiabá, né? Do que ficar dentro de uma empresa, né? Porque o ambiente das empresas está sendo muito opressivo, né? Muitos gerentes, assim, há um problema de liderança dentro das empresas, né? Isso é bem notório. Mesmo. Como é que você vê isso também? Você orienta também esse mundo corporativo, né? Esse mundo empresarial a mudar, né? A se adequar aos novos tempos, né? Isso, por incrível que pareça, Vinícius, isso é um reflexo ainda de duas correntes chamadas taylorista e fordismo. O taylorismo e o fordismo são correntes que vieram diretamente da Revolução Industrial e que lá Charlie Chaplin, em tempos modernos, ele fala naquele filme o ser humano se transformando numa peça que vai colocando peças, e aquele filme é um clássico. Por incrível que pareça, ainda existe esse conceito de colocar sobre os seus funcionários uma ideia de engrenagem na sua empresa. Mas nós estamos vendo que os recursos e os lucros, vamos dar um exemplo aqui básico. Em tese, nós estamos falando do Elon Musk, por exemplo. O Elon Musk, que agora adquiriu o Twitter, você veja, ele está sendo rapidamente criticado no seu modo de agir. É um homem inteligente? Claro, é um homem que faz o tempo avançar, com certeza. Mas as pessoas estão notando esse modelo que, em certo aspecto, não está sendo adequado. Ah, mas funciona, não funciona? É claro que certos aspectos vão fazer a empresa ter lucro, mas não vão fazer a empresa ter longevidade. Uma empresa ela começa a pensar de verdade, quando ela quer ter longevidade, é em termos de 100 anos. Não é em termos mais de 10 anos. Então a gente vai pegar uma Johnson & Johnson, a gente vai pegar uma Coca-Cola, né? A gente vai pegar uma Nestlé, que são empresas de mais de 100 anos. E quando a gente vê o trabalho, por exemplo, que o Google faz, que é esse modelo Google, onde ele permite a pessoa ir e vir, por que as pessoas querem esse ambiente? Por que às vezes algumas revistas como grandes empresas fazem, né? Quais são as empresas melhor para se trabalhar no Brasil? É porque isso é fundamental. Então, essa ideia em que o funcionário, ou o colaborador, melhor dizendo, ele é um agente de crescimento da empresa, é uma mentalidade que o empresário está sendo chamado a pensar sobre o crescimento mental dos seus colaboradores. E não crescimento apenas salarial, né, o crescimento de cargos. Mas quando ele investe no crescimento mental, quando ele ajuda no aprimoramento do raciocínio, quando ele ajuda na sua saúde emocional lá dentro, quando ele ajuda ele se sentir que ele pode ir lá trabalhar, mas se precisar ele precisa dar um apoio para a família e volta, ele se sente extremamente acolhido, esse funcionário vai entendendo a empresa como marca, como brand na vida dele. Então ele começa a assumir valores, se essa empresa realmente passa esses valores na prática, ele começa a assumir esses valores e fala, não, daqui eu não vou sair porque um outro me chamou, um salário, porque aqui faz com que alguma coisa me dê propósito. E aí as empresas realmente hoje que estão na ponta, elas sabem que precisam investir em propósito. Agora imagina, Vinícius, você vai investir em propósito na sua equipe, né? O Afro falou propósito, legal, vamos fazer um curso lá, vamos trazer o Vinícius para falar em propósito na empresa, o Paulo Sá, vamos falar de propósito. Mas como é que eu vou tratar meus colaboradores? Porque não adianta eu falar de propósito e minha forma de tratá-los não promove propósito. Então hoje a gente sabe que está fazendo esse nivelamento das empresas que estão trabalhando com colaboradores críticos, colaboradores que pensam e colaboradores só que obedecem. Está ficando cada vez mais evidente essa distância. 7h53, por mim ficava batendo papo aqui a manhã toda. Temos que passar para a rede. Deixa uma mensagem aí para esse momento que é tão diferente, né, na vida das pessoas. Acontece uma vez no ano, mas pode mudar um ano inteirinho. Às vezes uma frase só. Um dia você foi lançado na existência. Você está aqui, eu estou aqui, pessoas que você ama estão aqui. É muito importante nós pensarmos que na matemática da vida, cada dia a mais é um dia a menos.
isso pode ajudar poderosamente a alinharmos as nossas prioridades de vida. Muitas vezes você pode olhar para as coisas que lhe aconteceu e sentir a mágoa, sentir o rancor, sentir os dramas que você viveu em família ou com os amigos. Mas lembre-se, o que você vive com a família e com os amigos é uma construção sua e ela tem um valor. As nossas ideias, elas são importantes para nós porque constroem o nosso tronco ético. Mas é muito importante nós sabermos distinguir o discordar do dissentir. As questões políticas, as questões ideológicas, as questões sociais são importantes, mas se você estiver no hospital, não são as ideologias que vão te visitar. Se você estiver doente, não são as pessoas, as questões sociais que vão te dar apoio. Se você estiver numa dificuldade financeira, não serão os partidos políticos e as dificuldades todas que vão lá te ver, serão pessoas. Serão sempre seres humanos que, no final das contas, vão estar comigo, vão estar com você. Então, eu acredito que se nós hoje estamos vivendo um momento de reorganização do nosso 2022 para o nosso 2023, é interessante que nós possamos estar nesse espírito de conexão novamente. Eu diria, Paulo, que é uma possibilidade de conciliamento, de conciliação, de estarmos reorganizando nas relações o nosso bom limite. Nós ultrapassamos talvez limites, né? Nós talvez invadimos o espaço aéreo muito uns dos outros. Eu acho que agora é o momento de nós estabelecermos o bom limite e fazer de um 2023 a seguinte proposta. O que é do outro, vamos deixar com o outro. É dele, pertence a ele. Mas vamos trazer para nós o que mais faça sentido. Então, basicamente, se porventura alguma coisa em nós começar a nos angustiar, nos perturbar por causa da atitude do outro, vamos fazer o bom limite. Deixa aquilo que é do outro para o outro e fica só com aquilo que te faça bem. Obrigado, Afro Stefanini. Obrigado por ter vindo. Espero que venha mais vezes, que você tenha também umas festas excelentes com a sua família, um bom Natal e um bom ano. Gratidão, Paulo. Gratidão, Vinícius.